E agora, chamar para vocês quem vai fechar o evento, Dr. Fábio Kamamoto. Aumentou a responsabilidade agora. A primeira cirurgia de lipedema que eu fiz na vida foi há 12 anos. Foi através de uma amiga fisioterapeuta que me pediu para avaliar uma paciente dela e que depois ela me comentou recentemente que ela estava tão angustiada com o quadro que ela estava pensando em suicídio. E aí ela me ligou e falou: olha, Fábio, eu tenho uma paciente que eu preciso que você atenda. E a gente fez a primeira cirurgia há 12 anos. E eu sempre brinco que isso mudou minha vida, né? Acho que é fruto dessa história que começou há 12 anos é que vocês estão aqui hoje comemorando juntos, né, esse dia bacana. Porque eu acho que a gente vai fechar isso, mas a grande história é que a vida após a cirurgia realmente ela muda. As histórias que eu vejo no meu cotidiano são muito bacanas, assim, de melhora da dor, de uma liberdade para poder ter uma vida normal, de poder engravidar, de poder ter um cotidiano livre desse fantasma ou de tanta limitação que é a história da paciente com lipedema que começa desde a adolescência, né? Então, acho que acolher essas mulheres aqui dentro e trazer essa clareza sobre o assunto mudou minha vida e está, graças a Deus, repercutindo cada vez mais. Porque quando a gente vê uma mulher que diz assim, olha, eu tenho sensibilidade ao toque, não faz massagem que machuca, não posso brincar com meu filho no chão, minha perna está ficando cada vez mais grossa, eu não caigo na roupa, eu estou me sentindo estranho, eu não quero ir para a praia, estou roxo o tempo todo, não sei mais o que eu faço. Tive filhos, eu piorei, tive o segundo filho, piorou mais ainda, estou entrando na menopausa, está cada vez ficando pior, faço dieta, treino e não vejo resposta. O que está acontecendo comigo? Né? Então, acho que esse é o primeiro passo, por isso que esse evento foi desenhado, né? Para dizer que isso tem nome. Só que a partir do momento que ela diz assim, ok, entendi, não sou louca, finalmente tem alguém que me entende, ela vai dizer assim, como é que eu trato? Óbvio, né? Porque aí o próximo passo é se libertar desse quadro todo. E aí é isso que a gente teve como projeto hoje, quer dizer, trazer que o tratamento não existe uma pílula mágica, não existe uma única ação que é possível. Ele passa por uma série de ações e por isso que a gente trouxe vários especialistas, cada um na sua praia, trazendo essas clarezas aqui, porque cabe várias ações para que a gente melhore. Desde mudança de estilo de vida, atividade física, mudança do mental, a questão de relação com comida, e a cirurgia está dentro desse contexto também, mas lembre, eu sempre digo isso, não é a cirurgia que resolve o lipedema, é uma mudança de um contexto maior e a cirurgia está dentro desse contexto, né? Não existe tratamento passivo, não adianta a pessoa, tá bom, eu te pago, eu durmo, eu opero e você me resolve o problema. No lipedema não é bem assim, a gente tem que trabalhar meio a meio essa responsabilidade. Então, a cirurgia está dentro de um dos pilares, dentre outros, né? A alimentação, que a Paula falou, a atividade física, a Mari trouxe toda essa questão da importância do reforço muscular, para que isso seja feito de uma maneira bacana. O Fabiano trouxe essa questão dos hormônios e como isso é controverso, quando tomar, quando não tomar e quando tomar, qual tomar. Então vocês perceberam que existe uma série de ações que a gente deve implementar para que isso melhore a vida. Só que, e é isso que eu vejo que às vezes, apesar dessas mudanças, e que são essenciais, veja, eu não estou diminuindo o valor delas, serem implementadas de uma maneira muito correta, existe uma limitação para melhora. Porque essa célula de gordura, ela tem uma característica que uma vez que ela acumula lá, ela não sai, né? Ela tem uma característica diferente da gordura do abdômen, que é isso que o André estava dizendo. São receptores diferentes e uma vez que ela está lá aumentada, inflamada, é difícil uma regressão que não seja no local, né? Então eu trouxe, essa semana foi bacana, né? A Nana me ajudou porque eu estava conversando com mãe e filha e as duas me gentilmente cederam um depoimento. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. Eu sou Gabriela, eu tenho 36 anos. Eu ainda não fiz a cirurgia, mas recentemente eu emagreci uns 10 ou 12 quilos e eu emagreci inteiro no corpo, fiquei magra, barriga magra, mas a perna continua igual, assim, a parte da panturrilha e do tornozelo praticamente reta e ainda sinto muita dor. Ontem eu tava com dor, hoje com dor. Se esquenta, eu fico com dor e aí incha mais ainda, sabe? Eu fico toda magra e a perna incha, muito inchado, além de já ter aquela gordura que deixa ela reta, ainda é muito inchada e eu acho que
piora a dor. Então, esse é um sentimento um pouco frustrante, né? Porque a pessoa diz assim, puxa vida, mas depois de tudo que eu tô fazendo, eu imaginei que a resposta seria proporcional ao meu esforço. E não necessariamente. Então, esse vídeo a gente traz um pouco isso que vocês também sabem que é, e eu acho que ele quebra um primeiro preconceito. Não é obesidade, né? Pode existir alguma situação em que a gente tem obesidade e lipedema juntos, mas não são coisas iguais. Então, por isso que a resposta à atividade física, à alimentação não é tão boa quanto só na obesidade. Outra coisa interessante escutar mãe e filha, né? Porque na verdade tem um componente genético, acho que tem uma questão familiar nisso, e as duas vão fazer um contraponto com a outra, porque na verdade a mãe tinha feito a cirurgia, então depois a gente traz a mãe dela para conversar. Ou uma outra paciente minha, né, que assim, quando eu a conheci, ela quebrou aquele paradigma para mim. Não existe pessoa que treina 10 vezes por semana. Existe, né? Todo dia de manhã e todo dia à noite na academia. Nossa, mas então ela devia comer direito, né? Porque, pelo amor de Deus, que está treinando assim, ela é nutricionista, especialista em alimento saudável. E aí, imagina assim, ela sofria preconceito. Assim, ela começou, na verdade ela estava me confessando que ela começou tudo isso por conta de um namorado dizer assim, olha, mas sua perna é muito grossa, ou você vai treinar ou você vai comer direito, minha filha, ou senão isso aí não vai dar certo, né? E ela comprou isso de uma maneira muito mais disciplinada do que a média de todos nós, né? Mas ela também me mostra que, apesar de muito esforço, a gente vai chegar em um certo ponto, a gente vai precisar de um complemento disso, né? E eu acho que aí sim entra o contexto da cirurgia. Então essa é outra pergunta que eu ouço, assim, não, mas quando que eu opero? Essa é uma situação. Você já fez as suas medidas, você já está se cuidando e você mesmo assim quer avançar, é uma saída. Ou a outra situação é aquela indicação extrema, em que a pessoa também já está tão avançada que ela está tendo lesão de joelho, de tornozelo, que a qualidade de vida também está horrorosa. E que, na verdade, assim, não adianta a gente pedir para ela virar uma atleta, né? Isso que a Mari estava dizendo. Quer dizer, ela já tem condromalácia, ela já tem lesão de tornozelo, ela já está com sobrepeso, uma obesidade e está com lipedema. Não é tão fácil falar assim, ah, então, vai comer direito, vai para academia. Né? Às vezes ela precisa de algum apoio até para poder entrar no esquema mais viável aí de rotina, de atividade física, tá? Bom, então, nesses dois contextos, eu acho que a cirurgia cabe, né? Quer dizer, ela vai entrar em algum momento. O que a gente tem sugerido aqui, e o que vocês estão vendo hoje é fruto dessa filosofia, é que a gente precisa que seja implementada uma dieta, a gente precisa de uma atividade física regular, a gente precisa trabalhar a questão hormonal, por isso que eu trouxe o endócrino, a gente trouxe o gineco para conversar com vocês. Mas é que a literatura mostra assim, se você pegar uma régua, medir a panturrilha antes e depois, pensando em lipedema, tá? Não em obesidade, nas panturrilhas, por exemplo, a redução em média é de 10%. Então aí gera uma frustração, puxa vida, mas com tudo isso eu perdi 10% do tamanho da minha panturrilha, como é que eu avanço? Aí ela vai para a cirurgia e aí a gente tem uma redução de até 40% do volume das pernas. Quando ela engorda um pouco, ela pode ter uma pequena perda do resultado. Essa semana foi interessante, eu atendi uma paciente que ela operou e depois de 8 meses ela ganhou 14 quilos. Ela ganhou peso. Mas ela perdeu 1 centímetro de resultado na panturrilha, que é onde ela tinha operado, 10 centímetros na coxa, 14 na barriga. Então assim, depois a gente vai pincelar um pouco mais isso, mas a gordura da onde foi retirada, ela não é reposta. Mesmo no ganho de peso, mesmo numa gestação. Então, existe alguma perda de peso, mas perda de resultado no reganho de peso, mas não significativamente. E quando ela volta para atividade física e dieta, e por isso que isso é para a vida toda, né, para todos nós, né, a gente vai ter o resultado para sempre. Então, essa é uma jornada, talvez, para quem quiser tentar integrar um pouco de tudo isso que a gente falou. Falar, vem cá, mas eu preciso de psicóloga, de nutri, de físio, de vascular, de endócrino, de gineco e de plástico. Mais ou menos, tudo dentro do seu contexto. Mas isso tudo parte de uma mudança de vida e aí profissionais ao longo dessa jornada vão te ajudar a chegar no resultado, tá? O que é a cirurgia em si? Basicamente a gente tem 3 cirurgias. Uma é a retirada de gordura das pernas, através de uma lipoaspiração, e as outras que a gente vai trabalhar um pouquinho de pele. Então vou dar uma pincelada rápida, não é o foco, é a cirurgia em si. Mas para quem nunca viu, a cirurgia ela começa mapeando onde é a safena, porque a gente não quer lesá-la. E a gente faz pequenas incisões. Então, essa paciente vai para o centro cirúrgico, ela já está anestesiada, e a gente faz incisões de 3 milímetros. Então, é mais para um furo do que para um grande corte. E aí, por esse furinho, a gente injeta remédios. Soro, adrenalina, que é um remédio que diminui o sangramento,
e anestésicos locais para que ela não tenha dor. E a gente consegue sugar a gordura através de um instrumento rombo, que chama cânula, tá? Então a gente suga a gordura até o limite de 7, 8% do peso dela em litros de gordura, tá? Então é interessante a gente ver que sai muita gordura nesse dia e pouco sangue, né? E aqui dá para ver logo o final da cirurgia, então algumas incisões, a redução inicial da pele, em alguns casos onde tem muita pele a gente vai ver a flacidez também, mas como é uma redução de gordura muito grande, né? Então na verdade existe uma redução importante naquele tecido, sim. Outra pergunta muito comum é assim, vem cá, mas então eu quero fazer uma cirurgia, tira tudo para mim. Só que existe limite, né? Qual que é esse limite? A gente pode tirar de 7 a 8% do peso da pessoa em litros. Então alguém de 100 quilos pode tirar entre 7 e 8 litros de gordura em média. Por isso que às vezes a gente é obrigado a fracionar a cirurgia, porque se ela estiver ultrapassando esse limite de segurança, a gente divide, é mais fácil fazer 2 cirurgias de 7 litros do que uma de 14, né? Quer dizer, é mais seguro fracionar o tratamento porque a gente tem limites para a gente intervir nessa pessoa. Agora, existem partes do corpo em que a flacidez de pele vai acontecer, né? Então, se a gente remover muito volume daqui, eu vou remover a gordura, mas a pele não necessariamente vai retrair. Posterior do braço, interno de coxa, lateral de coxa. Existem algumas máquinas, e aí a Lívia, especialista em algumas também, que aquecem a pele e esse aquecimento ajuda na produção de colágeno. Eu vou mostrar aqui um exemplo que é o laser. Então é uma luz que a gente aplica debaixo da pele. Então a gente sugou a gordura aqui da lateral da coxa e a gente está aplicando a luz por dentro da pele, né? Agora, como essa luz ela é muito quente, né? Ela chega a 170 graus, a gente vai monitorando a temperatura da pele para ela não queimar. A gente quer produzir colágeno sem queimaduras. Então a gente usa uma câmera que é um termômetro sofisticado, né, que vai medindo a temperatura da pele e vai medindo a distribuição do calor para que a gente possa aquecer essa pele sem queimá-la. Então a ideia aqui é a gente vai remover a gordura e aí a gente na sequência já aplica uma máquina para ajudar na produção de colágeno para que essa pele colhe, entre aspas, que ela não tenha flacidez. Mas em casos mais extremos a gente precisa tirar a pele também. Então, aí entra uma outra questão que vocês viram dos estágios da doença, né? Assim, quanto maior é o estágio da doença, mais difícil é o tratamento cirúrgico também. Mais etapas e as cirurgias são maiores. Então, nessa situação, a gente tem que fazer remoção de pele, a gente tem que fazer remoção de gordura em etapas, porque não dá para tirar tudo de uma vez só. E a gente tem que usar o laser para tentar minimizar ao máximo a flacidez de pele nas áreas que a gente não for removê-la, tá? Então, a gente nesse dia removeu 8 litros de gordura, 3,4 kg de pele e fez mais o laser na região da coxa. Então aqui a gente tem uns 4 meses depois, né, a cirurgia iniciou daqui para cima, joelho e coxa. Só que, como eu disse, a gente tem limite para remoção, então a gente teve que voltar no centro cirúrgico e fazer mais uma remoção de 7,5 litros do joelho e das pernas para poder tirar. É muito legal, mas de novo, assim, está dentro de um contexto maior. Ela tem que mudar o psicológico, ela tem que mudar a alimentação, ela tem que mudar tudo. Mas também às vezes tem que operar, né? Às vezes trazer só alimentação e só atividade física, numa situação como essa, já começa a ficar difícil de conseguir entregar um resultado em relação à flacidez de pele e redução de peso. E aí, né? Pero, o que vai acontecer com essa mulher? Como é que é a vida dela depois? É isso que a Gabi pediu para eu focar. Graças a Deus, a gente está no momento hoje é isso mesmo, 2021, por exemplo, são coisas muito recentes, em que essas respostas estão sendo respondidas de uma maneira científica e embasadas, né? Então, esse estudo americano, ele falou com 148 mulheres e perguntou para elas como é que é a sua vida depois dessa cirurgia, né? Então, 84% delas disseram, minha vida está melhor, sinto menos dor, posso ficar mais horas em pé, me sinto mais normal, né? Isso que a Nina estava falando com a gente, de pertencer, né, ao mundo, entre aspas, normal. 86% tem diminuição de dor e 96% diz assim, eu consigo andar melhor. Claro que todas disseram, minha perna ficou menor também, né? Mas assim, é interessante esse estudo, porque ele está perguntando assim, e isso é muito comum na plástica, né? Você está mais bonita? Eles não querem saber isso, eles querem saber assim, como é que está a sua vida, né?
E isso é muito legal, porque eu me sinto muito médico quando a gente fala disso, né? Às vezes, falar só de aspectos estéticos, não que eu não goste, é um pouco pobre para quem quer ser médico, né? Então, trazer uma vida mais normal, eu acho que é um argumento maravilhoso. E é isso que a gente está lutando muito também, quer dizer, validar isso como tratamento médico para que todas as mulheres no Brasil tenham direito a isso. A gente não está falando de lipoaspiração estética para ficar com a barriga tanquinho, né? A gente está falando assim, vamos ter uma vida normal e as mulheres merecem ter direito ao tratamento de uma vida normal. Vem cá, mas assim, ano que vem tem que fazer de novo? Olha, o que a literatura mostra não é isso, né? Estudos com segmento de 4 a 8 anos depois, estudo britânico, mostra que assim, mesmo depois de 8 anos, a circunferência da perna continua do tamanho que ela era. Eu sinto menos peso na perna, hoje eu não preciso usar meia o dia inteiro todo dia, hoje eu não preciso fazer tanta drenagem porque minha vida está mais normal, né? Fico menos roxa, minha vida está melhor. Então, resultados de longo prazo mostram que não é uma coisa assim paliativa, quer dizer, faz hoje e amanhã perdeu a cirurgia. Isso em plástica não é comum, né? Às vezes a gente faz uma mama, a mulher engravida, amamenta e a gente tem que refazê-la. Mas para lipedema é uma resposta interessante, quer dizer, uma vez que você tira naquele local, a gente não vai ter a volta daquele quadro, tá? Quando tira de uma maneira completa, adequada. Então, imagina, né? Assim, começa a atrapalhar a vida, né? Para pegar um avião, para aceitar um ônibus, para poder andar. Como é que faz, né? Quando a gente tirou 11 litros daqui para cima e depois a gente tirou mais 9,8 daqui para baixo. Eu acho que a rede social ela tem um viés interessante às vezes, de dizer, olha, existe. E é um mundo real isso, né? Então, eu acho que quando bem usado, acho que é uma ferramenta interessante também da gente falar, olha, é possível também uma mudança radical ali, né? Mudanças de 33 centímetros para 24, de 48 para 36, então a gente tem reduções da ordem de 40% mesmo do tamanho das pernas, né? E que a vida vai ficar mais normal, assim, olha, achava que não era possível, tenho um desconforto com isso desde a adolescência, como é que eu faço para me livrar disso, né? Então, acaba sendo uma esperança, digamos assim, de uma mudança real de vida, né? Agora é a mãe da paciente. Oi, meu nome é Silvia, tenho 58 anos, fazem 6 meses que fiz a cirurgia de lipedema com o Dr. Fábio. Tinha muitas dores nas pernas, eu tenho comércio, então também vinha aqui nas feiras, aqui em São Paulo, ficava muito tempo em pé, chegava no hotel chorando de dor nas pernas, tinha muita dor. E agora, faz 6 meses que eu não sei mais o que é dor, que eu chego em casa, eu nem lembro mais que eu fico em pé, porque não sinto mais dor nenhuma, sabe? Foi uma maravilha. O que eu mais gostei nessa cirurgia foi não sentir mais dor. Ela está falando assim, eu fui procurar um cirurgião plástico para ficar bonita, né? Eu quero ter uma vida normal, isso é justo, né? Qual que é o nosso conceito de doença, né? Assim, o que leva ao sofrimento. E se a gente puder melhorar isso, acho que a gente está no caminho certo, né? Então, é o que a gente vê aqui no dia a dia, acho que funciona quando bem feito, e a gente tem lutado para que isso seja mais acessível, né, Gabi? Essa paciente eu operei há 12 anos e é o que eu vejo no dia a dia, assim, claro que o ideal é que não haja ganho de peso, mas o resultado se mantém mesmo num ganho de peso. Algumas pacientes que engravidaram, que estão grávidas, né? A Mel tá grávida, né? Tá quase na Gravidaça, né? Se ela não veio hoje. E a gente tem visto boas histórias em relação a isso, né? Então, muitas meninas que tinham medo ou têm medo de engravidar e que... Essa é nutricionista, gente, depois eu dou hashtag. A Dani, ela é ótima, né? Dani Canal. Dani Canal. É @Dani Canal, quem quiser vê-la, porque ela tem todo o histórico também de durante a gestação ter colocado muita coisa assim, minha barriga crescendo e minha perna continuava fininha. O que é muito legal, né? Porque assim, isso é muito comum eu ver aqui também, muitas engravidam logo depois da cirurgia. Tipo assim, estava esperando estar estável em relação a isso para poder ter meu filho e permitir que elas tenham uma vida normal é também muito bom, né? E é isso, quer dizer, o ideal é não ganhar peso, né? Quer dizer, ninguém tira para ganhar, mas a boa notícia é que também naquele local a gente não vai ter uma perda tão grande quanto no resto do corpo, tá? Então, acho que a nossa missão hoje aqui é primeiro falar de lipedema. Eu acho que agradeço muito a vocês de estarem hoje aqui falando sobre isso, serem reprodutores desse conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente fizer isso, mais gente vai entender que isso tem nome, né? Porque o diagnóstico errado está levando elas para o lugar errado, né?
E assim, a gente precisa, e é isso que o Fabiano acabou de gravar aqui, falar assim, olha, precisa falar disso com os ginecologistas, a gente precisa falar disso com as pessoas que a gente tem acesso, para que esse nome chegue em todo mundo, né? Porque quando a gente conseguir diagnosticar, a gente vai tratar. E quanto antes tratar, melhor. E em alguns casos vale a pena. A cirurgia não é fácil, né? Quem passou sabe que tem recuperação, sabe que tudo tem um sacrifício na vida. Mas eu acho que assim, ela é muito, muito resolutiva, né? Assim, a vida realmente muda, né? O peso nas pernas, o dia ficar em pé o dia inteiro, né? Fica um pouco mais normal, né? Então, nada vem fácil, mas eu acho que é algo totalmente factível. Acho que essa é outra questão, né? Só essa cirurgia não existe. Existe. E ela pode ser feita e tem como fazê-la de uma maneira segura e correta, né? Obrigado, turma. Obrigado por ter vindo hoje.